Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. O espinho. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, 12:7. Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ser medediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o Mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda glória pertence a Ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós, com seu espinho ignorado no recesso do ser. Por que assumir posição de mestre infalível, quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição de que temos sido até agora? Lembremos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente, foi indicado para um serviço divino em Antioquia, pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho do Reino, e escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado, para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos, e fazer que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentar seduzir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos, e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessar-vos a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores,
Então, a gente está próximo de terminar essa questão. No livro dos Espíritos, eu vou ler toda novamente. Será por não poder lutar contra os espíritos maléficos que o espírito protetor deixa que seu protegido se transfira na vida? Não. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-nos por meio de bons pensamentos que lhe inspiram, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido e o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos nossos espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor à resistência. Então a gente já viu muito sobre fraqueza, descuido e não terminar o orgulho hoje. E do orgulho eu trouxe essa questão 627 do Livro dos Espíritos. Uma vez que Jesus inspirou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Isso aqui é muito importante para a gente ver como deve ser o nosso proceder dentro da casa espírita. Jesus já mostrou tudo. O que é que a doutrina fez? O que é que a doutrina vai trazer para a gente? O que é que deve ser falado dentro da casa espírita? Que é onde está o movimento. Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Fez-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultar as suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar as leis de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. A gente viu até mais ou menos aqui. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultar as suas torpezas. Então, nós precisamos vencer em cada um de nós o orgulho e a hipocrisia que existe. E a gente viu que se o orgulhoso é aquele que gosta de se destacar e para isso ele assume o que ele não é, quando ele assume o que ele não é, mostrando a falsidade do que ele apresenta deliberadamente, é porque ele já está sendo hipócrita. As duas coisas andam juntas. A hipocrisia é o orgulhoso assumir perante ele e perante os outros a falsidade do destaque que ele quer mostrar, que no fundo ele não é. Por isso Jesus falava tanto dos hipócritas no Evangelho. Porque a hipocrisia não é nada mais, nada menos do que uma prática constatada, uma prática bem deliberada, que a pessoa está fazendo algo sabendo que ele não tem aquela competência, não tem aquela capacidade, não é aquilo que ele realmente é, mas ele gosta de mostrar que é. Entendeu? Por isso que ele fala que os hipócritas que vestem a capa da virtude da religião. E eu achei interessante porque ele realçou aqui não só a virtude, mas a religião, a fim de querer ocultar as suas torpezas, as suas desonestidades, porque está sendo desonesto. A gente já estudou aqui que o respeito em relação ao igual, que é o que acontece dentro de uma casa espírita, não tem ninguém melhor que o outro,
No respeito com os iguais tem que ter lealdade, honestidade e justiça. O hipócrita não tem nenhuma dessas três. Ele é desonesto, ele é desleal e ele também é injusto. Porque ele quer que os outros reconheçam nele um direito que ele não tem capacidade de mostrar que é. Então ele fica falseando, ele fica se abarronando de algumas coisas que no fundo ele não tem. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque os espíritas, os que trabalham no caminho do bem, não são condizentes com tal atitude. E é aí que está a nossa responsabilidade. Saber que, se você quiser trabalhar da maneira correta dentro da casa espírita, junto com pessoas desse jeito, você não vai conseguir. Você tem que ser honesto, você tem que ser leal, você tem que ser justo. É lógico, não estou dizendo que nem já é o excesso da lealdade, da honestidade, não é isso. A gente deve trilhar nossas atitudes baseadas nisso. Se eu procuro ser honesto, leal e justo, eu estou tirando de mim essa máscara ilusória da hipocrisia. É só isso que a gente tem que fazer. Entende? Então, na casa espírita, você tem que primar por isso. E não é só primar por isso em relação a você. É você divulgar a doutrina e falar com os outros imbuídos desses princípios. Porque aqueles que são desonestos, aqueles que são desleais e os que são injustos, não vai ter fluido correspondente contigo para se misturar junto com você. E você deve muito bem saber separar uma coisa da outra. A gente não está aqui na Terra para ficar dando satisfação ao ser humano. A gente está aqui na Terra para dar satisfação a Deus, da lei dele que está gravada na nossa consciência e que a gente deve pôr em prática. Isso sim. A gente tem que usar primeiro Deus. Então você não pode querer falsear a lei de Deus para dar privilégio ao ser humano. Primeiro que privilégio não existe na lei de Deus. Então a gente tem que saber que deve ser, o nosso proceder deve ser assim. E quem quiser trabalhar nesse sentido, que trabalhe. Se não quiser, paciência, vamos procurar outra coisa para fazer. Eu já falei para vocês que a gente tem que ser bastante seletivo. E Kardec sempre pediu para que a gente fosse seletivo, principalmente na constituição de uma casa espírita e na organização dela. Tem uma mensagem de Kardec na revista espírita, chama Organização do Movimento Espírita. É uma mensagem que ele fez de punho, até um pouco comprida, mas que vale a pena você ler para poder saber como deve ser o seu proceder e aonde você deve entrar. Eu sempre estudei muito isso em casa, não só para mim, mas passando também para meus filhos, para que eles pudessem avaliar aonde eles estariam entrando, porque eles estão comigo temporariamente. Logo eu vou estar do outro lado e eles vão ter que seguir alguma coisa aqui. E quando for para seguir alguma coisa aqui, eles sabem aonde procurar e o que procurar e o que é que vão achar em cada canto. E eu acho muito interessante isso, sabe? Porque os que já saíram, já estão fora, eles já procuraram e já deram muitas quebraram muita cabeça com algumas coisas que viram, entende? E eu fiquei muito feliz, entende? Porque eles tiveram capacidade de fazer análise da coisa, de tirar uma conclusão bem direcionada. Então, se eu quero isso para os meus filhos, se eu quero isso para mim, eu tenho que querer para todos, né? Eu tenho que divulgar para todos. E isso é de fundamental importância. Eu estou realçando isso para que a gente entenda o que ele fala a seguir. Porque muitas vezes eu já recebi algumas críticas por estar fazendo isso. E tentar mais. Às vezes você fica até fazendo. A gente sempre tem que fazer autoavaliação, sabe? E a gente, quando está fazendo nossa autoavaliação, a gente pergunta, puxa, mas será que o que fulano está falando deve ser levado mais em conta? Será que isso realmente deve ser mais pesado na minha parte? E é interessante, porque toda vez que acontece isso, entende? Eu fico estudando, aí me defronto com coisas como a gente vai estudar hoje, sabe? Esses dias mesmo para trás eu estava analisando isso. Se eu não estava sendo assim mais
muito incisivo nas coisas que dizia. E é interessante que hoje eu achei que eu acho que não, acho que eu estava sendo um pouco incisivo. Porque ele diz o seguinte, logo a seguir: o ensinamento dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para todos os que possam julgar e apreciar com a razão. Então, se o ensinamento dos Espíritos tem que ser claro e sem equívoco, aquele que vai pegar a tribuna espírita para falar alguma coisa, eu espero que ele esteja fazendo o esforço de querer alcançar um espírito bom, para que venha trazer iluminação para ele e ele consiga fazer alguma coisa. Porque ele também tem que procurar ser claro e sem equívocos. Porque se ele não for procurar ser claro e sem equívoco, ele vai destoar dos espíritos bons, meu. E quem é que vai estar junto com ele? Se não for os espíritos bons? Pai, essa mensagem que você falou, Organização do Espiritismo, é de 61 a revista? Eu achei aqui no Kardecpédia. Tem, eu acho que deve ser de 61. Mas é muito bonita. É fantástica essa mensagem. Inclusive nessa mensagem ele fala o seguinte, eu vou até falar para vocês. Ele diz o seguinte: quando você vai formar um grupo espírita, uma organização, sei lá o que for, você se reúne com os 3, 4 que sejam sinceros trabalhadores e adeptos à doutrina, para que se fale aquilo e que esse grupo sincero é o que vai dar consistência. Aqueles que vão assistir, ele usa essa palavra, são grupos flutuantes. Estão ali para aprender alguma coisa, mas do mesmo jeito que vêm, vão embora. Não tem consistência, e para eles não tem que se deixar aberta a guarda para que a opinião deles surta algum efeito nesse grupo consistente. Em outras palavras, aquele que frequenta para assistir, ele tem que entender que aquele que está mostrando, está sabendo o que está mostrando. Pelo menos se deduz isso. Agora, durante aquele que está mostrando, não sabe o que está mostrando. Aí o que é que acontece? Ele fica de coloio com aquele grupinho que está lá assistindo, entende? Aí se comporta que nem Jesus Cristo, quando falou que cego que conduz cego, cairão todos no abismo. Então, presta atenção. Se você vai falar alguma coisa, não pense em falar bonito, não. Pense em falar com sinceridade. Pense em falar com honestidade. Em falar com lealdade. É isso que ele está dizendo aqui. Você seja claro no que você está falando. Não tente florear palavras. Não tente ficar inventando coisas. Não tente ficar espichando o assunto que já não tem como ser espichado mais. Como as pessoas ficam, vai, volta, vai, e fala 2 quilos, não sobra 2 gramas, gente. Por quê? Porque ele rodou e ficou quase que no mesmo canto. A gente chama isso de linguagem hiperbólica. E isso é o protótipo da espiritualidade inferior. Entende? E tem muito livro espírita aí falsos, entende? De espíritos inferiores que tem essa linguagem hiperbólica. E que muitas pessoas gostam de ficar lendo essas coisas. Entende? Principalmente quando tem um cunho de romance. Aí sim, aí é que a coisa vai mesmo. Então que a gente tenha cuidado com isso. Procure ser, do jeito que ele fala aqui, entende? Ser claro no que você está falando. E quando ser claro, vale que a pessoa entenda. Porque não adianta eu falar uma coisa e a pessoa não entender. Como às vezes as pessoas falam, mas eu vou pegar o livro de Joana de Anjos, tem aquela linguagem toda. Tem. É difícil de entender? É. É interessante isso. Você pegar algumas coisas de Emmanuel, também é difícil ler, é difícil entender. Mas você pega uma coisa de Kardec, uma coisa de São Luís, de qualquer pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, não tem dificuldade de entendimento, gente. É uma linguagem simples, objetiva, sincera, entende? Que está saindo para que a pessoa entenda. É isso que eu acho interessante. Entende? Então, eu prefiro ficar com Kardec. Eu prefiro ficar com André Luiz, tá entendendo? Que também é muito simples, direto e objetivo. É assim, assado e pronto, acabou, entende? Não tem que fazer rodeio, não tem que inventar coisa, não tem que florir nada. Então fale para que a pessoa entenda.
Esse negócio do entendimento, ele é crucial dentro de qualquer ensinamento e aprendizagem que você esteja fazendo. Porque a razão é chamada faculdade do entendimento. Ela que vai trazer capacidade cognitiva para que você veja a representação das ideias. Então, quando você está praticando o entendimento, você está praticando a sua razão. É isso que ele está dizendo aqui no fim. E isso é tão verdadeiro que eu torno a repetir para vocês essa mensagem que ela serviu de muito ensinamento para mim, sabe? Que está a respeito do livro dos Médios, a respeito da obsessão. Que Kardec pergunta a orientação do Espírito a respeito de duas senhoras que estavam sendo apedrejadas com vários fenômenos físicos na sua casa. E a entidade vem e diz: olha, fala para essa mulher que o problema delas é a língua, que elas falam que não devem, e é em virtude disso que está acontecendo esse quadro de obsessão. Aí Kardec pergunta: mas você não acha que está sendo muito grave o que você está dizendo? Não, eu falei: não, eu tenho que falar de uma maneira que toque os espíritos dela, para que eu me faça entendido, e que não existe margem nenhuma para que elas tenham outro pensamento em cima disso. Então, é assim que a gente deve proceder dentro de uma casa espírita, levando a verdade clara para as pessoas entenderem. O meu dever é levar o entendimento. O que ele vai fazer com o entendimento é problema dele, já não é problema meu. Para que a coisa chegue no entendimento dele e toque a razão dele, é porque vai chegar no pré-frontal daquela criatura, onde tem as funções executivas do ser. E onde tem função executiva do ser, é onde tem aquelas 4 funções que a gente está estudando. Eu já falei tanto para vocês, e vou continuar falando por essa encarnação e não sei quantas vindouras, porque isso é o ser humano na sua essência, em matéria de execução do seu sistema nervoso. É você ter a capacidade de tomar decisão, analisar opiniões, ver consequências de cada uma e fazer sua escolha. Então eu trago para o entendimento, para que essa opinião da doutrina chegue até aquele pré-frontal daquela criatura. E ele vai confrontar essa opinião doutrinária com outras opiniões que a vida dá para ele. Ele vai ver as consequências de cada uma delas. Ele vai fazer a escolha daquilo que ele quiser. Porque cada um é dono de si, e o problema dele é dele, o problema meu é meu, e acabou, ficamos por aí. Então leva, claro, preciso, para que depois ele não chegue querendo te cobrar. Se você tivesse sido mais claro, eu teria feito diferente. Não. Ninguém vai ter o direito de falar isso a respeito da doutrina espírita. Mas vai ter o direito de falar isso a respeito do movimento, pela mediocridade das pessoas que tentam levar a doutrina para os outros. Então que você não caia nessa margem de erro. Que você seja uma pessoa que estude a fundo o que você vai falar, para que você fale com conhecimento de causa, de efeito, e você consiga passar a verdade para aquela pessoa. É isso que ele está dizendo aqui, que a coisa venha sem equívocos. Lembra a diferença que existe entre equívoco e erro, que a gente já estudou aqui? Erro é aquilo que eu sei a verdade, tenho consciência do que é certo e faço errado, deliberadamente. Isso é erro. Equívoco é quando eu entendo mal, e entendendo mal, eu vou praticar uma ação que vai gerar algo diferente daquilo que é certo. Então o equívoco é aquela pessoa que vive na superficialidade da coisa, não se aprofundou. Então não tem que ter equívoco. Você tem que se aprofundar na doutrina, porque é isso que eles estão fazendo. E se você tem um espírito bom do seu lado, ele vai estar te instruindo para que você faça isso.
Se o outro vai querer avaliar algum, vai querer seguir, é problema dele, é problema dos outros. Quantos e quantos já não passaram por aqui, vivendo falar e ó, sair pela tangente. E tem muitos sair pela tangente e hoje, na segunda-feira, estão tendo que me escutar de novo. Eu acho que deve ser muito indigesto para eles um negócio desse, sabe? Depois, mas até aqui esse cara vem. Deve ser, né? E o pior que eu estou falando lá para ele na segunda-feira é muito mais grave do que falar de inteligência emocional e de inteligência intelectual. Eu estou falando é de volição. Eu sempre falei para vocês, eu adoraria estudar na Casa Espírita a volição. Eu estava pensando em trazer esse sistema volição para quando terminasse o estudo de quarta-feira. Mas aconteceu que terminou caindo na segunda, então vai ser na segunda mesmo, tá entendendo? É meio complicado, porque só é 15 minutinhos dele, mas quem sabe, né? Devagarzinho a gente vai chegando lá. Então entenda, se aprofunde, leia, pesquise. Eu te asseguro, mas eu te asseguro porque é o que acontece comigo, sabe? Quando eu estou fazendo isso, me surgem ideias e aparecem coisas assim naquele computador que eu digo, meu Deus, que coisa boa, sabe? Tem alguém empurrando o dedo por aí para esse negócio chegar até aqui. Porque é assim que acontece. Então, quando você se esforça para fazer o bem, entenda, gente. Toda espiritualidade boa vai estar do teu lado. Quando você se esforça para levar a verdade, e você vai em busca da verdade, para você viver essa verdade também, e levar isso com conhecimento, entende? A coisa chega. Quando você não é uma pessoa superficial, uma pessoa que estuda, como ele está falando aqui, você não vai cair em equívocos, de jeito nenhum, entende? Porque é a única maneira de você ser profundo e claro, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Não tem outro jeito, não tem. Então, seja preciso, seja rigoroso nesse sentido, porque os espíritos superiores são rigorosos, não tem boca, são mesmo, entendeu? Então faça isso, porque é assim que você vai vencer essas dificuldades. Quando a gente está falando do orgulho, e que essa é uma das portas que sempre a espiritualidade inferior vai usar através de nós, é porque a gente deve procurar fechar essa porta, agindo com essa sinceridade aqui, sabe? Você, quando se predispõe a querer aprender algo novo para você e para os outros, você abre as suas crenças limitadoras. Sua mente fica liberta para que você vá em busca de coisas que não vai te trazer viés de confirmação. Isso é importante. Muitas vezes, quando eu estou estudando, às vezes eu fico perguntando, mas será que aqui não tem um viés de confirmação? Viés de confirmação é quando eu vou procurar alguma coisa que venha reforçar a minha crença. Não é desse jeito. Você tem que procurar uma coisa que vai agregar algo novo à sua crença. O primeiro impulso de todos nós, isso é dado científico que eu estou falando agora, é que todos agem de imediato com viés de confirmação e equilibrismo do papel. Aonde você estiver, no mundo inteiro, na China, no Japão, na Rússia, na Ucrânia, seja lá o que for, entende? O primeiro impulso que chega para você é viés de confirmação e heurística da fé. É como André Luiz fala na casa mental. Entende? A primeira coisa que vem é o automatismo, aquilo que já faz parte de mim. E eu tenho que sair daquilo de uma maneira consciente e em busca de algo melhor. Então, à medida que você quer aprender coisas novas, a pessoa que quer aprender, gente, ele sente amor por estudar. Porque não tem como você aprender se não estudar. Então, você vê que a pessoa ela é boa quer aprender alguma coisa, quando ela gosta de estudar mesmo. Então, gostar de estudar é algo que já diz, esse cara é meio diferente dos outros. Isso aqui vale a pena investir. Porque quando a pessoa não gosta de estudar, já mostra que ele é preguiçoso, já mostra que ele vive do desejo dele. Estuda aquele que usa a razão. Razão que é essa capacidade de tomar decisão e de fazer planejamento. Razão que é essa capacidade de montar uma estrutura e ter uma disciplina. Isso sim
é razão. Então, que eu procure ser desse jeito e que procure me acompanhar de pessoas desse jeito. Entende? E aqueles que estão comigo que não são desse jeito, que aprendam a ser desse jeito, porque senão não vai dar certo, vai destoar a coisa. Entende? Então, que eu vá sempre atrás de coisas boas, claro, para que não sobre ignorância, entende? E que todos possam julgar e apreciar com a razão, avaliar e apreciar com a razão a doutrina espírita. Porque é assim que a gente vai se tornar pessoas melhores. Não tem outra alternativa. Não tem como. Então, compreenda uma coisa. A razão, que é essa capacidade de entendimento que a gente tem, é ela que vai fazer conhecer as leis universais. Isso faz parte da definição de razão. É a parte intelectiva que vai fazer conhecer as leis universais, baseadas através de pensamentos dedutivos que nascem da argumentação e da abstração. É essa a definição de razão. Então, que eu saiba ter pensamento dedutivo quando eu estou estudando, abstraindo, pensando, refletindo, vendo opiniões boas, entende? Porque é isso que vai fazer eu conhecer leis universais. E aí eu vou me tornar uma pessoa melhor. É isso que o Espiritismo quer da gente. Se você vive desse jeito, coisa boa vai estar do teu lado. Você já tem um ponto positivo. Se você não vive assim, meu filho, já danou-se. Danou-se porque quando você bloqueia a razão, você cai no desejo. E os desejos ficam hipertrofiados. Desejos hipertrofiados é igual a tentações. Tentações são desejos veementes. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Aí você pega o Pai Nosso, vai fazer sua oração. Não nos deixeis que entremos em tentações. Pois é. Ele não quer que a gente entre em tentação, né? Mas depende do meu desejo, né? Porque se eu ficar indo em busca só dos meus desejos, o meu pré-frontal não vai funcionar. E não funcionando, paciência. Eu entro na tentação e só vou cometer absurdos. Por que é que Jesus ele foi... Olha, essa frase de Jesus, ela é emblemática. Né? Não existe tentação boa. Quando ele falou isso aí, é isso que ele está dizendo. Não existe tentação boa. Tem gente que diz que ele desiste. Não tem. Toda tentação é ruim. Porque toda tentação bloqueia isso aqui, razão. E quando bloqueia a razão, como é que eu vou julgar? Como é que eu vou apreciar? Por que uma pessoa apaixonada faz besteira? Porque a razão dele está bloqueada. Quanto mais a pessoa está apaixonada, quanto mais você pede para ele apreciar, julgar o fato, ele não consegue. Ele não consegue. Ele só consegue sentir o desejo dele na casa mental dele. É aí que está o perigo da paixão. Entende? Por isso que a gente tem que ter a nossa vontade, tem que estar controlando as nossas paixões. Se você deixa a paixão controlar a sua vontade, acabou a sua razão. Capacidade de entender e de querer, sua já foi para o espaço, entende? Não vai ter mais jeito. Então compreenda essas coisas que ele está falando, porque se você não se portar desse jeito no movimento espírita, você vai ser levado de rodão pela espiritualidade inferior. E não tem que você depois querer dizer que vai servir a dois senhores, porque Jesus já falou que ninguém serve a dois senhores. Ou você assume, ou você está de um lado, ou você está de outro. Não tem outra alternativa. Então, é desse jeito que ele fala que os espíritos estão fazendo, e é assim que nós, no movimento espírita, teremos que nos comportar. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Reino do bem. Lembra dessa palavra? Lembra da definição dela? Você vai encontrar isso o tempo todo. Porque o único caminho que Deus fez para os filhos dele foi o caminho do bem. É tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é lícito, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é valioso, que traz valor diante da moral. Isso é o reino do bem. Você ser bom. Ser bom é procurar fazer o que é útil, o que traz benefício, mas benefício da maneira mais ampla possível. Não é esse benefício do ponto de vista humano, é benefício do ponto de vista espiritual que ele está falando. Lícito é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é real.
Então, eu tenho que ir atrás do que é verdade. Do mesmo jeito que Jesus falou, eu sou o caminho da verdade e da vida espiritual. Então, justo é aquele que vai respeitar o direito do outro, do mesmo modo que ele quer que respeite o seu direito, porque ele fez o que era devido. Ele praticou o dever, por isso ele tem direito a receber o direito pelo dever praticado. Do mesmo modo que ele vai fazer isso, respeitando o direito do outro. E valioso diante da moral é que isso tudo vai acrescentar valor para a tua vida moral. Valor positivo. Vai acrescentar coisas boas. O bem sempre traz coisas boas do ponto de vista moral para a gente. E para que esse bem traga coisas boas do ponto de vista moral para a gente, é porque ele é baseado no que é ético. E aí você cai na consciência ética que todos nós temos, que é onde está o discernimento, onde está as leis de Deus gravadas, onde está o nosso código deontológico. Código esse já é documentado do ponto de vista de neurociência funcional, tendo em trabalhos precisos, mostrando que todos nós temos essa área no cérebro da gente, mostrando o que é realmente ético, o que realmente é certo. Então, eu acho muito bonito a neurociência se aproximando da filosofia e da religiosidade que Jesus trouxe, sabe? Isso me deixa encantado. É como ele fala, esse reino do bem que Jesus anunciou e que a ciência comprova hoje. Que a doutrina espírita explica do ponto de vista filosófico para a gente, sabe? Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, olha o que ele fala: interpretar as leis de Deus ao saber de suas paixões. A gente tem que sair da nossa heurística do afeto, que é onde está a nossa afetividade, que vai fazer com que eu só procure me aproximar daqueles que têm o mesmo afeto. O apaixonado faz isso. Ele só procura aqueles que têm o mesmo afeto. E o que é interessante, sabe, hoje em dia, é que a neurociência, sabendo disso, ele monta uma estrutura em que você vai procurar alguma coisa, qualquer assunto. Eles captam que você teve interesse naquele assunto, eles vão mandar um monte de outras opiniões sobre aquele assunto. Vão te bombardear em cima disso. Porque isso vai justamente massagear teu viés de confirmação e teu heurística do afeto. E você vai ficar pregado naquilo, sabe? Aí em cima daquilo que você está sendo hiperestimulado, vem outras coisas, propagandas, reclames, para te influenciar e você ir em busca de comprar o que não deve, comer aquilo que não é bom, para fazer tudo que é coisa ruim, sabe? O que eles querem é vender, querem dinheiro. Então, esse viés de confirmação e essa heurística do afeto é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque você vai estar sendo sempre estimulado para que você entre no mecanismo de paixão. Porque você entrando no mecanismo de paixão, você vai gastar, você vai usar coisas que muitas vezes vão ser desnecessárias só porque eles querem vender e ter dinheiro a partir de você. Então, cuidado. Nós temos nossas paixões, mas a paixão você tem que deixar a sua vontade comandando ela. Eu tenho paixão porque eu gosto de estudar isso, então eu vou. Eu tenho paixão porque eu gosto de futebol, tá bom, você gosta, não tem que dizer nada. Mas vai chegar um monte de reclame que você terminar perdendo tempo, vendo coisas desnecessárias, que nem é verdade aquilo que estão divulgando. Então, em qualquer assunto que você esteja pesquisando hoje em dia, vai vir uma avalanche de informações a respeito disso. Então tenha muito cuidado. Então quando ele fala aí, daí é necessário ninguém seja conseguir interpretar a lei de Deus segundo suas paixões, segundo seus conceitos próprios, segundo querendo confirmar aquilo que ele já é dele, segundo aquilo que ele já sente que é dele. Ele sente que o que ele está fazendo é verdade, então ele vai querer só aquilo que vai trazer informações para a verdade daquilo que ele sente. Então a gente não pode cair nessa, entendeu? Senão você vai perder a oportunidade de aprender alguma coisa. Não se deixe
Não se deixe ser levado para que você fique cego e entrando na impossibilidade de adquirir conhecimentos novos. Toda vez que eu estou estudando alguma coisa, eu fico sempre perguntando, isso que eu estou lendo, o que é que vai trazer de novo para mim? Porque se eu estiver lendo e eu ver que não está trazendo nada de novo, eu prefiro não ler. Vou atrás de outra coisa para ler. Porque a gente tem que entender que para você progredir, para você mudar para melhor, você tem que entrar uma coisa nova em você, para que você mude a maneira de pensar, de entender o mundo e de entender a você mesmo. Então vá em busca de coisas que agreguem em cima daquilo que você já tem. Aí a coisa funciona bem. Então você não vai cair no mecanismo das paixões. Porque a pessoa, quando está vivendo de paixão, ele não vai atrás de coisas novas para agregar o que ele já tem. Não, ele quer viver o que ele já tem. Ele quer realçar aquilo que ele já é. E aquilo que ele deseja, que ele está tendo, porque a paixão sempre dá um prazer muito grande. Se o sistema de recompensa é aquilo que eu já falei, é desejo, motivação e prazer, a paixão, você multiplica isso por 10, 50, 100, porque o prazer que ela te dá, a liberação de dopamina, é muito maior do que qualquer desejo que você possa ter que não esteja sobre a orientação da uma paixão. Entende? Então você tem que ter muito cuidado. Entende? Aquilo ali é prazeroso, aquilo ali é gostoso, mas o que é que está trazendo de bom? O que é que está trazendo de novo? É isso que a gente tem que ver, e é isso que eles estavam falando para nós. Entende? Você tem que se comportar desse jeito. E você tem que comportar desse jeito e levar essa informação para que as pessoas que estão dentro da casa espírita também vá em busca disso. Um dos maiores trabalhos que a doutrina espírita tem e que o movimento espírita tem que fazer é levar para aquelas pessoas que estão frequentando, para que eles aprendam a ser independentes da casa espírita e continuar sendo cada vez mais espíritas na sua vida pessoal. Isso é que é o importante da casa espírita. Levar esse entendimento para aquela pessoa, para que ela possa, quando sair daquela casa espírita, ela continuar sendo espírita e aprendendo dentro da doutrina, independente da casa espírita. Aí você vai estar realmente levando algo de bom para as pessoas que frequentam a tua casa. Então, cuidado para não cair numa situação, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Toda vez que eu leio isso aqui, eu me lembro daquilo que eu falei esses dias atrás. Né? Deus, na sua sabedoria, mandou os 10 mandamentos para a gente. Esses 10 mandamentos a gente não fez nada certo, nem faz até hoje. Aí ele disse, 10 é muito, vou mandar Jesus que trouxe 2. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas esses 2 ainda foi ruim, porque até agora a gente nem ama a Deus, nem ama ao próximo. Aí ele fez, agora está difícil, então vou mandar só um, quem sabe que com um eles façam alguma coisa, né? Aí mandou a doutrina espírita dizendo, fora da caridade não há salvação. Nem isso a gente está fazendo, porque nem a definição de caridade a gente entende. E aí a coisa fica cada vez mais complicada. Então, basicamente, é isso que a gente tem a ver a respeito do orgulho e de como deve ser o proceder dentro da casa espírita. E você estudando a doutrina, alimentando a sua razão e levando esse entendimento para as outras pessoas de uma maneira clara e de uma maneira bastante objetiva. Porque caso contrário, paciência, gente. Você não vai estar praticando a sua função que você vê do mundo espiritual para aqui colocar na sua vida cotidiana. Só para terminar, já agora eu vou ler o próximo tópico, que a gente vai voltar para o assunto a respeito da influência negativa dentro da casa espírita. Em que ele fala, muitas vezes são esses espíritos mesmos que inspiram a pouco e pouco nos seus membros, visando a destruir o trabalho de dignificação existente, que detestam, lentamente aceitos por vigilância ou por inépcia dos seus membros.
ante os contínuos desafios em favor da preservação dos valores alemães. Então a gente viu essa palavra, vigilância, que saiu isso tudo, né? Imprudência, negligência, descuido e orgulho. A semana que vem a gente vai ver a respeito de inépcia, ou inépcia de seus membros. Inépcia é a falta de habilidade ou competência para realizar determinada função ou tarefa. Resumindo, inépcia é aquele que é orgulhoso, diz que vai fazer, acha que pode fazer, assume coisas para fazer, mas que não tem competência para fazer. Aí não vai dar certo. Como é que ela fala? Incompetente com motivação. É um perigo, incompetente com motivação. Vamos ver se eu consigo gravar esse vídeo para trazer para vocês. Que era curtinho, mas vale a pena ver. Muita paz a todos. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu a gradação do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o próprio cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atende, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observar o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isto, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Que venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes em terras das tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pelo teu amparo e teu auxílio, dando-nos hoje sempre no caminho do bem e do amor ao próximo. Em teu nome, querido Mestre Jesus, na companhia desta equipe espiritual, agradecemos pela nossa reunião de estudo dessa noite.